São Paulo desabou, né? Brasília era 50, quando o Rio era 80. Hoje é 65, quando o Rio cai para 50. Uhum. O mercado hoje de Brasília é maior que o mercado do Rio. De venda de carro? Que loucura. E a população eu tô falando em emplacamento, então é Rio Capital. A aglomeração do Rio tem 12 milhões de habitantes. Mesma coisa que a aglomeração de Los Angeles, para ter uma ideia. É que o poder aquisitivo em Brasília também é muito mais alto. Muito mais alto. Mas também é gestão. E qual é a cidade, a capital que mais cresceu em emplacamento? Campo Grande. Por causa do agronegócio. É o Brasil que funciona. Sinop, Campo Grande, Cuiabá. Eles foram de 9 mil para 15 mil. Então, assim, eles eram 10 vezes maior que o Rio, hoje são 3 vezes menores. Eles eram 10 vezes menor, hoje eles cresceram 65%. Porque é o Brasil agrícola, que é onde a gente é bom. Vamos investir naquilo que a gente é bom. Claro. E por logística para eles e tudo. Então, é interessante que quando você olha esse... Porto Alegre caiu, mas Porto Alegre, porque na estatística desse ano entrou 2 meses zerado, que foi a inundação. A enchente. Mas assim, é impressionante. 2 cidades grandes, Rio, queda de 30, Salvador, queda de 15, Fortaleza cresceu 30. Gente, é Nordeste. Como é que Fortaleza cresce 30 e Salvador diminui 15? Em 20 anos. Sérgio, em 2000, não lembro se foi 2011, 2012, a bolha do Lehman Brothers, né? Não, foi 2008. 2008, que teve aquela bolha grande e tal. Do imóvel, da hipoteca. O nosso mercado, ele tinha um tamanho, acho que de 3,7 ou 3,6 milhões, com uma capacidade produtiva de 5 milhões. A gente nunca mais se recuperou disso, veio a pandemia para ajudar um pouquinho a jogar para baixo, hoje está em 2,2. A gente vai chegar ainda naquele valor 3,7? E mais uma pergunta, a nossa capacidade produtiva ainda é de 5 milhões ou enxugou com essa saída dos players do mercado? Esse problema de primeiro, tem várias... Primeira coisa que aconteceu, o pico do mercado brasileiro foi 3 milhões e 700. Que seria o que o Chile compra agora. Mas aí, isso foi em 2012, nós tivemos todos os erros de gestão da Dilma, que foram gigantescos. Ela tentou forçar, segurar, forçar crescimento. Mudou número. Mudou a regra energia do jogo. elétrica, o que ela fez com o setor elétrico. Foi um horror aquele governo. E o que aconteceu? A renda per capita real do Brasil hoje está abaixo do que a gente estava em 2011. O brasileiro médio hoje é mais pobre que o brasileiro de 2011, em dólar constante. Então, o que aconteceu? A gente está mais pobre, carro aumentou em dólar, e, na época, os bancos faziam, porque os bancos acreditavam, eles faziam 60 meses sem entrada. E isso foi fundamental. Taxa de juro baixa, 60 meses sem entrada, e os bancos tomaram uma fubecada nos resultados deles, assim, foi um banho de sangue. Então, então teve redução de crédito impactando nisso tudo. Hoje é assim, para você comprar um carro é 48 meses, praticamente ninguém faz 60, e tem que dar 20%, 30% de entrada. Na época, você comprava 60 sem entrada. Todo mundo fazia 60 sem entrada. Então, o crédito ajudou e a renda per capita ajudou. De novo, estatística... A nossa renda per capita é 10, Estados Unidos é 80. Em PPP, que é Power Purchasing Parity, que é como você vive no país, a gente é 18, Estados Unidos é 80. Então a gente é 5 vezes menos que a renda per capita americana. No ano 2000, a gente era 5 vezes. Em 2011, a gente era 3,7. Ou seja, de 2000 a 2011, o Brasil cresceu, aproveitou e tudo. Depois tivemos uma gestão horrível e a nossa renda per capita em dólar constante desmoronou. Então é assim, a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos, renda per capita em Power Purchasing Parity 5 vezes menor, a gente continua 5 vezes menor 20 anos depois. Ou seja, a nossa situação não melhora. E você acha que então é a carga mesmo, né, cara? Não tem jeito, é a governabilidade, né? Você quer dizer, né? O Brasil é um país... A governança, vamos dizer assim. O Brasil é um país muito complexo, porque a gente é uma democracia e você crescer e tomar medidas mais radicais, por exemplo, cortar custo. Cortar custo
É quase impossível no Brasil. No Estado, com certeza. Você não consegue. A máquina pública, nego te derruba em 2 minutos. Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil, por exemplo, o Chile gasta 22% do PIB para funcionar, a gente gasta 35%. O México gasta 24%, a gente gasta 35%. A China gasta 25%, a gente gasta 35%. A gente gasta para funcionar a mesma coisa que os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, desses 35%, 5% é defesa. Então eles gastam 30%, a gente gasta 35%. Primeira coisa, a gente gasta muito. Segundo, nossa dívida. E olha, nossa dívida foi subindo desde FHC. Quando teve o Plano Real, nossa dívida, nosso gasto era 22% do PIB. Quando a FHC foi embora, era 30%. Quando o Lula foi embora, era 34%. Quando a Dilma foi demitida, era 37%, 38%. O Temer conseguiu baixar para 36% e hoje está 35%, 36%. O Temer conseguiu baixar de 37%, 38% para 36%. Mas ninguém consegue. Então, o que acontece? A gente gasta muito. Segundo, a gente tem uma dívida que foi subindo. Então, a gente deve 85% do PIB. Terceiro, a gente paga caro por essa dívida, porque a nossa taxa de juros é alta, porque a nossa moeda é fraca. Se você abaixa a taxa de juros, explode o dólar. Então, a gente paga caro, tem muita dívida e gasta muito. Uau, duro crescer assim. Então, você vê a França tem 120% de dívida. Só que a França paga juro médio na dívida dela de 2,5%. Então, como tem lá 2,5% de inflação, o PIB cresce na mesma proporção. A gente não. A nossa dívida cresce por causa da carga dos juros e a gente gasta tudo que a gente arrecada. O Brasil gasta demais para funcionar. Como é que você faz para diminuir isso daí? Você tem que votar no Congresso e o problema é que quem perde grita pra cacete. E a maioria silenciosa que vai ganhar um pouquinho fica quieto, não vai lá fazer manifestação. Então esse é o problema. E agora o problema da insegurança jurídica, né, cara? O Brasil agora, por exemplo, o Congresso toma uma decisão, certo? Que lá é a casa do povo, o povo que escolheu aqueles representantes, eles determinam uma lei, baixam uma portaria, enfim. Aí, beleza, votou, ganhou. Algum que perdeu vai lá no Supremo, fala, eu acho aqui um absurdo, hein? Um cara faz assim, é um absurdo, cancela. Um cara. Aí você fala, porra. Aí, agora vamos recorrer. Aí aquele tempo. Quando você vê, já foi 1 ano, 2 anos e você não resolve. Vide a reforma tributária, a polêmica que foi. Peraí, passou na Câmara. Falta o Senado. E lembra que agora vai mudar, que não sei o quê. Já tem mais de 1 ano isso aí. E não andou nada. É difícil. Não andou nada. É difícil. Então a gente tem um problema dentro de casa que nós precisamos resolver como sociedade, como organização. Nós estamos muito mal organizados para viver. Mas sabe o que preocupa, Carioca? É que a gente tá falando disso já há muito tempo e não muda, cara.